Olá, eu sou Abner, sou chefe do Ilha do Caranguejo, Jardim Camburi. Hoje eu vim trazer para vocês aqui a receita tradicional da nossa torta capixaba e espero que vocês apreciem aí. Vamos lá então, pessoal. Antes de mais nada, para a gente começar a fazer a nossa torta capixaba, a gente precisa de ter uma frigideira grande ou uma panela, né? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou otimizar o processo de fazer a torta capixaba, porque nos restaurantes a gente não tem tempo de a gente estar fazendo diretamente na panela, porque isso vai trazer muito líquido, então a gente vai demorar um pouco mais para estar fazendo a torta. Então eu vou usar uma frigideira maior para a gente fazer todo o processo, depois nós vamos transferir para a panela de barro, para aí sim levar para assar. Então o primeiro passo aqui, eu vou adicionar 2 colheres de óleo de soja. Vou adicionar também aqui 1 colher de sopa de azeite. E aí nós vamos entrar primeiramente com a cebola, tá? A gente vai dar uma leve refogada nessa cebola, só para dar uma suada nela, a gente não vai queimar ela, certo? Deu uma leve suada nela e já entra com alho. O meu alho aqui no caso ele já tá pré-frito, né? Porque no restaurante a gente, na maioria das vezes, a gente adianta o processo para agilizar. Refoguei tudo agora, já vou entrar com o tomate. Então, sempre assim, o passo a passo. Sempre a gente vai refogando todos os ingredientes, muito bem refogado para agregar sabor, né? Que é importante. É uma característica nossa da torta capixaba, ter sabor, né? É disso, né? Quase no ponto, tá? Se a gente tiver tudo muito bem refogadinho, tudo muito bem envolvido, aí agora eu já vou entrar com camarão logo na sequência, pra gente também dar uma salteada nele, entendeu? Eu não posso jogar logo de imediato o camarão antes de dar uma boa refogada nas coisas, porque senão vai dar muita água, né? E aí o camarão vai ficar com aquele aspecto de cru. Então não é interessante. É onde as pessoas elas erram muito. Mas também pode falar assim, Abner, posso fazer separadamente também? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você agrega depois o sabor que tá tudo certo. Não existe uma regra. Ó, que se vocês repararem bem agora, tá bem refogadinho o tomate, tá? Refoguei bem. Agora eu já vou entrar com o camarão 7 barbas, tá? Ou conhecido aí como paulistinha, as pessoas falam também, né? Mas aqui é o 7 barbas. É o camarãozinho, o menorzinho camarãozinho que a gente tem, tá? Sem casca. E aí eu vou fazer o mesmo processo, aqui eu vou refogar ele, tá? Até ele mudar de cor. O camarão é muito rápido, coisa de 2 minutinhos, ele já tá pronto. Se vocês repararem aqui bem, ó, o camarão ele já, praticamente ele já mudou de cor. Com menos de 1 minutinho, tá vendo? Ó? Porque aqui também a frigideira tá quente, né? E é o ponto ideal que a gente precisa para acabar de juntar os outros ingredientes. E aí lembrando, o camarão uma vez que você passa ele demais, ele também vai ficar emborrachado, né? Aí não é legal. Agora o próximo passo, a gente vai entrar com o sururu. O sururu aqui no caso, ele já tá cozido, então só vou dar um leve susto nele aqui ó, na frigideira, ó, saltear ele um pouquinho, ok? Na sequência eu tenho o bacalhau já dessalgado, desfiado, claro que foi cozido também. Vamos adicionar, aí o mesmo processo, vai envolvendo, mistura. E por último, aqui eu tenho o peixe desfiado. O nosso peixe que a gente usamos aqui no ilha aqui é o badejo, cozido também, desfiado. E aí pra finalizar aqui, pra gente dar uma cor, ficar legal e interessante, a gente tem aqui o extrato do urucum. Lembrando que o urucum, assim, é a gosto, tá pessoal? Tem que ter muito cuidado em usar o urucum, porque além de ele dar sabor, ele também, o que acontece? Ele fica muito marcante e às vezes também vai ficar muito escuro. Então o excesso do urucum não é legal. E é um produto tipicamente capixaba, né? Não pode faltar urucum na moqueca, né? Ou numa torta capixaba, tem que ter, né? Digamos que seria a cereja do bolo. Bom, pra mim, assim, nessa coloração aqui, ó, da minha torta, eu acho que já é legal. É interessante estar nessa coloração. É como se fosse uma cor um pouco alaranjada, certo? Aí agora a gente vai colocar outros ingredientes agora pra gente finalizar ela. E aí bater as claras em neve e levar pra assar. Então, aí pessoal, por último, pra gente finalizar o mais importante, né? Produto típico da nossa região, das montanhas. Nós temos aqui o palmito pupunha, tá? Esse palmito aqui, ele foi branqueado, nada menos que pré-cozido, né? E depois demos um choque no banho de gelo. E aí nós vamos adicionar também na nossa torta capixaba, tá bom? Aqui eu tenho aproximadamente 200 gramas de palmito, tá bom? Temos também a azeitona verde fatiada também. Minha sugestão é que a gente não coloca muita azeitona, primeiro coloca um pouquinho, mistura, envolve para você ver o sabor. Lembrando que o bacalhau ele já tem um sal, né? Então a gente tem que ter certo cuidado para a gente não salgar demais a nossa torta.
E aí também, para adicionar agora, eu vou jogar nosso coringa. Tudo que é capixaba tem que ter coentro. Todo capixaba gosta muito de coentro, não é mesmo? Então a gente tem que ter o nosso coentro. Não podia faltar, né? Então vou jogar uma quantidade boa de coentro. Aqui eu tenho entre 15 a 17, 18 gramas de coentro. Mas aqui também é opcional, é a quantidade boa. É a gosto, fiquem à vontade. Uns gostam com mais coentro, outros gostam com menos coentro. Que basicamente a nossa torta tá pronta. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. É muito importante que a torta capixaba, ela não contenha muito líquido, porque na hora que você for assar ela, isso vai interferir, vai subir muito esse líquido. Por isso que eu não comecei fazendo o preparo, igual eu falei pra vocês, na panela de barro, porque a panela de barro ela vai aquecer muito, então vai subir o líquido, então vai demorar mais tempo de eu fazer essa torta, e eu vou ter que ficar o tempo todo pressionando pra tirar o líquido. Se vocês observarem aqui, ó, eu não tenho líquido nenhum praticamente dentro da minha frigideira, tá bom? Aí agora o que eu vou fazer agora aqui? Vou pegar, vou estruturar a minha torta, e aí nós vamos dar continuidade para bater as claras de neve, depois jogar a gema na sequência e botar pra assar. Agora nós vamos bater as claras de neve. Aqui eu vou estar utilizando uma batedeira para estar fazendo, mas quem não tiver uma batedeira em casa, a gente pode usar o fouet ou o batedor de ovo, mais conhecido popularmente falando. Coisa de 1 minutinho, 2 minutinhos. Deu clara em neve, tá pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês os pontos. Vou bater aqui, vou fazer um barulhinho, vou botar uma musiquinha e depois a gente volta. Então, pessoal, aqui nossa clara chegou ao ponto de neve, vou mostrar pra vocês. Quando que eu sei que tá a clara em neve? Quando tem um picos firmes do ovo. Se você observar aqui no batedor ficou firme, então significa que chegou ao ponto. Ou também pode fazer aquele teste da vovó, né, ou da mamãe, né? Você pega, vira de cabeça pra baixo e aí você vê que tá tudo certinho. Não caiu, deu ponto de neve. E por último, clara deu em neve, pra gente dar um pouquinho de cor nessa torta, eu vou adicionar as gemas de ovos, vou dar uma leve batida também. Aqui geralmente eu não coloco sal, isso é opcional, tem pessoas que gostam de colocar sal, outras não. Eu não coloco devido ao bacalhau, que já contém um sal próprio. Aqui, ó, chegou no ponto certinho, é essa cor que a gente precisa, tá tudo pronto. Agora é só a gente fazer a montagem da torta e colocar pra assar. Vamos lá então, pessoal. Agora aqui, então, nós vamos montar nossa torta. Nosso rendimento dessa torta aqui dá pra 4 pessoas, uma família de 4 pessoas. O que nós vamos fazer? Observar se não tem líquido. Caso tenha líquido, a gente volta pro fogo para retirar o excesso. Pelo que vocês perceberam aqui, como eu fiz na frigideira, a gente não tem líquido. Diferente se eu tivesse feito na panela de barro, que eu ia levar mais tempo e ter que retirar um pouco desse líquido. Então, vamos fazer a montagem, a gente coloca na panela de barro. A gente vai ajustando devagarzinho, vai acomodando, vai dando uma apertadinha para ela ficar bem compacta. Vocês observarem, foi uma quantidade muito boa pelo tamanho da minha panela. Essa panela que eu estou usando aqui, ela é uma panela que nós usamos no Ilha para fazer a moqueca de badejo. Então é uma torta assim, que dá para comer tranquilamente 4 pessoas, uma família aí, acompanhada de um arroz branquinho ou um arroz da sua preferência. Se vocês observarem aqui, ó, eu deixei ela bem compactada. E aí o que é interessante a gente ficar atento com relação à torta. A gente precisa ter na margem aqui da panela de 1 dedo. Ou de 2 a 3 centímetros, porque eu vou adicionar agora as claras de ovos. Então, se ela ficar muito cheia, ela vai subir, ela vai transbordar e vai queimar por fora da panela. Esteticamente falando, se for um prato que eu tenho que apresentar, não vai ficar bonito. A gente quer uma panela de barro bonitinha, toda limpinha, certo? Em casa, a gente pode fazer de qualquer jeito, né? Mas, no caso, a gente que atende em restaurante, pessoas, né, o comercial, tem que ser tudo muito perfeito. Vamos lá, então. Ajustamos certinho, como falei pra vocês, o recheio dentro da panela de barro. Deixar aquela margem de espaço pra gente colocar agora claras de neve. Então, nós vamos adicionar aqui na nossa torta. Bem delicadamente, pra gente não perder a aeração dos ovos, né? Da clara junto com a gema. Eu vou espalhar tudo direitinho, deixar tudo muito bem uniforme. É tudo muito fácil, pessoal. Vamos dar uma limpadinha aqui também, ó. Tá legal. E aí agora, por último, pra gente finalizar, ficar bonitinho, eu vou adicionar aqui alguns anéis de cebola. Isso aqui também é opcional, mas é uma característica nossa, da nossa culinária. E aí aqui eu vou adicionar azeitona preta, meiozinho certinho desse anel. E aí, pessoal, está pronta a nossa torta capixaba. Agora nós vamos levar ela pra assar. Ela vai ficar em média aqui mais ou menos de 30 a 40 minutos se for no forno convencional na nossa casa. Em temperatura 180 a 185 graus, no máximo 90. Isso depende de cada forno, né? No nosso caso aqui nessa torta, a gente vai levar ela na salamandra. Vai ser um pouquinho mais rápido, porque nessa hora a gente precisa otimizar o tempo para entregar o cliente o prato o mais rápido possível, né?